Boa tarde, família. Eu vou fazer um resumo do que eu estou proporcionando para as crianças, que eu acredito que vocês estão um pouco curiosos também para saber. No primeiro dia, ao chegar no local, as crianças elas estavam todas sentadas com o caderno na mão. E aí eu senti que realmente eles precisavam de alguma coisa que levasse a entender que eles estavam na escola. Mas aí o primeiro passo foi fazer uma roda de conversa para poder entender quais são os anseios deles, ouvir as expectativas, o que eles tinham para dizer. Fiz um script aqui porque é muita coisa. Então, no primeiro momento, a gente vivenciamos uma dinâmica do barbante. A ideia dessa dinâmica era quebrar o gelo, conhecer um outro mesmo, sem ser uma forma formal, né? Deixar uma coisa mais leve, mais relax, criar-se um vínculo, para poder se criar um vínculo entre eu e as crianças. Aliás, elas estavam me vendo pela primeira vez e eu também elas. No segundo momento, eu fiz uma contação de história do gato xadrez com recurso visual. Então, a gente ali contou, eles estavam atentos, ouviram a história, uns já tinham ouvido, outros não. Dei como indicação também ouvir pelo YouTube. E foi um momento bem bacana mesmo. A leitura, ela proporciona para a criança a imaginação e ampliar o repertório, né? A ideia da leitura é essa, que ela desperte o prazer pela leitura. Num outro momento, vivenciamos a dinâmica da bexiga nas costas. O objetivo dessa experiência é estimular o equilíbrio, né? A cooperação, o trabalho coletivo e a coordenação motora global. Então, nesse primeiro momento mesmo, era para conhecer eles, para poder ter uma aproximação, criar-se um vínculo. E dentro dessa dinâmica, eu vou elencando alguns saberes que eu vou captando deles. Dentro da dinâmica da bexiga, o que eu pude perceber? Quais são os saberes que eles já têm constituídos, né? Eles respeitam o ritmo do grupo, eles se preocupam um com o outro, isso é muito bacana. Em seguida, vivenciamos a experiência do ditado estourado. Como eu queria saber se eles sabiam ler ou não, como que era essa leitura, mas eu não queria fazer de uma forma que os constrangesse ou que deixasse eles incomodados, então eu levei a brincadeira da dinâmica do balão do ditado estourado. Como que é essa brincadeira? Peguei uma parlenda, como eu já sabia mais ou menos a idade das crianças, peguei uma parlenda, cabelo arrepiado, e cortei a parlenda e coloquei em cada balão um pedaço. Levei 2 parlendas. E conforme eles fizeram a brincadeira, amarrei as bexigas no pé, eles fizeram a brincadeira, conforme ia estourando, a gente ia recolhendo esse papelzinho. Após isso, eles tinham que construir as frases que eles estavam escritas e descobrir qual era a parlenda. E no segundo momento dessa brincadeira, eu separei em dupla e eles conseguiram. A partir disso, a gente fez a escrita, porque eu queria saber qual era a escrita deles. Se era uma escrita bastão, ou se eles tinham dificuldade da escrita, qual era esse nível deles. E aí, fizeram a escrita no caderno, foi o momento mais esperado, foi o momento mais prazeroso, era isso que eles queriam caderno, eles queriam escrever, eles queriam lousa. Então, esse momento era o que era o mais esperado na nossa tarde. Após isso, eu fiz um jogo do dominó, eu queria também poder observar algumas coisas neles. E ali nós fizemos a brincadeira, todos já conheciam. Dentro dessa proposta eu pude elencar alguns saberes também, que foi a dinâmica do grupo, o conhecimento do próprio jogo, respeitar as regras e tudo mais. Com isso, deixa eu ver aqui a script que eu fiz, né?
E o objetivo desse jogo mesmo, tudo se levado para eles com um objetivo, nada aleatório, eu vou amarrando uma coisa na outra. Então, o objetivo desse jogo era desenvolver o raciocínio lógico, o levantamento de hipótese, análise e reflexão, a tomada de decisão, e tudo isso eu fui observando quem tem, quem não tem, onde precisa ser mais trabalhado. E a partir disso, a gente fez a realização da tabuada, do 5 e do 7. Ah, mas por que do 5 e do 7 e não começar como tradicional do 1? Do 5, porque nós estávamos em 5 integrantes, e do 7, porque cada um precisava de 7 peças. Então, eu aproveitei esse momento e a gente fez a multiplicação, construí uma tabuada e fizemos a multiplicação em duas situações, tanto ela na adição quanto na multiplicação. Fica mais fácil para eles entender quando eles estiverem com dúvida. E para finalizar, nesse dia, eu terminei o dia com uma contação de história, com a mesma que eu iniciei, do gato xadrez, utilizando com um recurso visual, e assim amarramos nosso dia. Então, foi muito bacana, foi uma tarde muito prazerosa, consegui entender bem o que as crianças estão querendo, e a gente só tem a ganhar, só a ganhar. Começamos com a história do gato xadrez, a dinâmica do barbante, a dinâmica da bexiga nas costas, a dinâmica do balão da Parley, o jogo do dominó, a tabuada de 5 de 7 e terminamos com a história do gato xadrez.